Ricardo Almeida tinha 40 anos, um patrimônio calculado na casa dos 300 milhões de euros e fama de ser o executivo mais brutal e estratégico do mercado empresarial português. Comandava a Almeida Industries, um império que seu bisavô ergueu depois da guerra e que ele expandiu para um colosso com tentáculos pela Europa toda e América Latina. Imóveis em Lisboa, Londres e Nova York. Veículos cujo preço daria para comprar casas inteiras. Mulheres que pareciam ter pulado direto das páginas da Vogue. A mídia especializada o apelidava de o Tirano de Gelo. Concorrentes tremiam só de ouvir o nome dele. Colaboradores respeitavam, mas mantinham sempre uma distância prudente. Ninguém tinha coragem de contrariá-lo. Ninguém chegava perto demais. Ninguém enxergava por trás daquela armadura impenetrável construída meticulosamente durante décadas. Mas havia um segredo sobre Ricardo Almeida que absolutamente ninguém suspeitava. Por baixo daquela casca congelada, por trás daqueles ternos italianos de 15 mil euros e daquele olhar que intimidava até os mais experientes executivos, se escondia um cara profundamente solitário, profundamente ferido, profundamente apaixonado por uma mulher que ele acreditava jamais poder ter. Beatriz Santos entrou na vida dele 4 anos e meio atrás, recém-formada em administração pela Universidade de Lisboa, com um currículo brilhante e zero das conexões políticas que geralmente abriam as portas do escritório dele. Contratou ela como assistente pessoal, quase como um teste, querendo ver quanto tempo aquela moça do interior de Portugal conseguiria durar. Essa que tinha ousadia de olhar ele direto nos olhos, ao invés de desviar o olhar como todo mundo fazia. Ela aguentou 4 anos e meio. Nesse período, sem que Ricardo percebesse, o impossível aconteceu. Ele se apaixonou de verdade. Não conseguia identificar quando exatamente começou. Podia ter sido o modo como Beatriz resolvia problemas complexos sem nunca entrar em pânico. Podia ter sido aquela vez que ele a pegou chorando no escritório depois de uma ligação sobre o pai internado e pela primeira vez na vida toda teve vontade de abraçar alguém ao invés de simplesmente ignorar sentimentos. Podia ser simplesmente a forma dela olhar para ele, como se enxergasse o que tinha por trás da máscara, como se conhecesse o homem real escondido debaixo do presidente executivo. Ricardo jamais tomou atitude alguma, jamais verbalizou coisa nenhuma, porque ele era o patrão e ela era subordinada. Havia limites invisíveis que nem mesmo um homem do poder dele se atrevia a cruzar. Tinha medo. Ele, que nunca teve medo de nada, sentia pavor de descobrir que ela não correspondia, porque era mais suportável sofrer calado do que se arriscar a perder ela por completo. Continuou daquele jeito, um dia atrás do outro, enterrando os sentimentos por baixo de comandos secos e expressões neutras, se martirizando cada vez que via ela sorrindo para outra pessoa, se despedaçando por dentro toda vez que ela comentava sobre algum date ou algum cara interessante que conheceu. Naquela manhã de segunda-feira, quando viu aquela marca roxa no pescoço da Beatriz, alguma coisa dentro dele explodiu. Todas as barreiras erguidas, todo o controle emocional desenvolvido ao longo dos anos, tudo ruiu em segundos. A besta dos ciúmes, aprisionada por tanto tempo, estava livre. Beatriz congelou diante da pergunta inesperada do chefe. Em 4 anos e meio trabalhando juntos, Ricardo Almeida nunca tinha feito uma pergunta pessoal. Nunca quis saber como ela estava passando, o que fez no fim de semana, se tinha alguém na vida. Sempre foi estritamente profissional, gelado até os ossos, distante como se fosse um robô vestido de Armani. E agora estava ali parado, atrás daquela mesa gigante de vidro e metal, com olhos queimando de algo que ela não decifrava, perguntando quem tinha deixado aquela marca no pescoço dela. Beatriz levou a mão para o colarinho da blusa no reflexo, tentando tampar o que obviamente não conseguiu esconder suficientemente bem. Sentiu o rosto queimar, não por vergonha da marca em si, mas pelo constrangimento da situação toda. Não sabia o que falar.
Não entendia por que diabos ele estava perguntando aquilo. Não fazia sentido nenhum. Ricardo percebeu o desconforto dela e algo se contraiu no peito dele. O silêncio era uma confirmação. Tinha alguém. Alguém com direito de tocar ela, beijar ela, marcar a pele dela. Alguém que não era ele. Se forçou a sentar de novo, recuperar o controle, recolocar a máscara de sempre. Pediu desculpas. Falou que não era da conta dele, que podiam começar a revisar a agenda do dia. Mas a voz saiu diferente, mais rouca, mais tensa. E os olhos não conseguiam parar de voltar para aquele ponto no pescoço da Beatriz, onde o tecido tinha se deslocado, mostrando o contorno daquela marca avermelhada. Beatriz começou a listar os compromissos, as reuniões agendadas, as ligações pendentes, mas a cabeça estava em outro lugar completamente. Por que o chefe reagiu daquele jeito? Por que aquela pergunta do nada? E, principalmente, por que havia aquela nota de dor na voz dele que ela nunca tinha escutado antes? O dia passou de um jeito esquisito, carregado de uma tensão que nunca existiu entre eles. Ricardo estava mais áspero que o normal, mais irritado. Olhava para Beatriz com uma intensidade que fazia ela se sentir exposta, analisada, como se ele estivesse procurando alguma coisa no rosto dela. Toda vez que ela saía da sala para resolver algo, ele ficava olhando para o relógio até ela voltar. Toda vez que o celular dela tocava, ele aguçava o ouvido tentando descobrir quem era. Estava obcecado. Sabia disso e se odiava por estar assim, mas não conseguia parar. No final da tarde, quando Beatriz trouxe os documentos do dia para ele assinar, Ricardo reparou que ela tinha ajeitado o colarinho, de modo a cobrir completamente a marca. Por algum motivo, isso deixou ele ainda mais irritado, como se ela estivesse protegendo aquela marca, protegendo o cara que fez aquilo nela. Perguntou com uma voz que tentou soar casual, mas saiu cortante se ela tinha planos para a noite. Beatriz olhou para ele surpresa. Respondeu que precisava ir ao hospital. Ricardo sentiu o coração parar. Hospital. Ela estava doente. Aconteceu alguma coisa. Mas Beatriz não acrescentou mais nada. Pegou os papéis assinados e saiu da sala, deixando Ricardo sozinho com 1000 perguntas e um medo que ele não conseguia controlar. Aquela noite, Ricardo não pregou o olho. Ficou se revirando na cama king size do apartamento com vista para a Avenida da Liberdade, encarando o teto, atormentado por imagens que não queria ver. Beatriz nos braços de outro cara. Beatriz sorrindo para outro. Beatriz deixando alguém que não era ele marcar a pele dela. Levantou da cama e foi até a janela, observando Lisboa adormecida lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de vidas acontecendo. E ele ali, o cara que todo mundo considerava invencível, destruído por ciúmes de uma mulher que nem sabia dos sentimentos dele. Quem seria o sujeito? Um namorado que ela nunca mencionou? Um lance secreto? Alguém que ela conheceu recentemente? Ricardo repassou mentalmente cada conversa que teve com ela nos últimos meses, procurando sinais que passaram batido. E tinha aquela história do hospital. O que o hospital tinha a ver com a situação? Ela estava consultando algum médico? Estava doente e não contou para ele? Ou talvez o cara que ela estava vendo fosse médico e ela ia visitar ele no trabalho? Ricardo percebeu que estava pirando, que aquele ciúme todo estava consumindo ele, transformando ele em alguém irreconhecível. Era um homem racional, de números e estratégias, alguém que nunca perdia o controle. E agora estava reduzido àquilo, um insone obcecado com uma marca no pescoço da assistente. Mas não conseguia parar. No dia seguinte, chegou no escritório 1 hora mais cedo que o costume. Quando Beatriz entrou às 8 com o café e aquele sorriso profissional, ele já estava na mesa com cara de quem não dormiu e a determinação de quem tomou uma decisão. Falou que precisava conversar com ela sobre algo pessoal. Beatriz sentou na frente dele, visivelmente nervosa. Em 4 anos e meio, nunca tinha ouvido aquelas palavras saindo da boca do chefe. Ricardo começou a falar e as palavras saíram antes que ele pudesse segurar.
Disse que tinha reparado na marca no pescoço dela. Disse que não era da conta dele, sabia muito bem, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Disse que precisava saber quem era o cara que ela estava vendo. Não como chefe dela, mas como... Parou no meio da frase. Não conseguia terminar. Como o quê? Como amigo. Como alguém que se importava. Como o homem que amava ela em segredo fazia 4 anos e meio. Beatriz olhava para ele com uma expressão indecifrável. Surpresa, com certeza, mas também tinha algo mais. Algo que parecia quase esperança. Abaixou o olhar. Disse que tinha uma coisa para contar para ele. Uma coisa que deveria ter contado fazia tempo, mas não soube como abordar. Disse que aquela marca no pescoço não era o que ele estava pensando. Ricardo sentiu o coração disparar. O que ela queria dizer com aquilo? Beatriz levou a mão para o pescoço, exatamente no ponto onde ele tinha visto a marca. Depois falou as palavras que mudaram tudo. Não era um chupão, era um hematoma. Um hematoma causado por uma agulha. Uma agulha que enfiavam no pescoço dela toda semana fazia 2 meses, para uma terapia que ela estava fazendo por causa de uma doença que ainda não tinha achado coragem de contar para ele. Ricardo ficou mudo, incapaz de processar o que acabou de escutar. Não era chupão, não era amante, era doença, era tratamento, eram agulhas no pescoço. Ele, feito um completo idiota ciumento, tinha passado 2 dias se torturando à toa. A mulher que ele amava estava lutando contra algo sério e ele não sabia de absolutamente nada. Beatriz continuou falando como se uma represa tivesse rompido. Contou tudo. 2 meses atrás, começou a ter sintomas estranhos. Cansaço extremo, tonturas, dificuldade para se concentrar. Achou que era estresse, excesso de trabalho, falta de sono. Depois apareceram outros sintomas mais preocupantes e ela acabou indo no médico. Diagnosticaram um problema sério de tireoide, condição grave, mas com tratamento. Ela iniciou uma terapia que incluía injeções semanais. Injeções que deixavam marcas bem visíveis no pescoço. Marcas que ela tentava esconder porque não queria que ninguém no trabalho soubesse. Não queria ser tratada diferente. Não queria que as pessoas olhassem para ela com pena. Principalmente, disse abaixando os olhos, não queria que ele soubesse. Não queria que o chefe, o homem que ela mais admirava no mundo, visse ela como fraca, como doente, como alguém digna de pena, ao invés de alguém confiável. Ricardo escutou calado, sentindo a vergonha crescer dentro dele a cada palavra. Tinha se comportado feito um completo imbecil. Deixou o ciúme, os sentimentos não admitidos, cegarem ele completamente. Beatriz enfrentava algo grave, e ele passou o tempo todo ocupado demais, se torturando por um suposto amante inexistente para perceber os sinais reais. O cansaço que ele atribuiu ao excesso de trabalho, a palidez que notou em algumas manhãs, as vezes que viu ela cambalear de leve antes de recuperar o equilíbrio. Tinha estado cego. Agora se sentia o maior idiota do planeta. Levantou da mesa e fez algo que nunca tinha feito em 4 anos e meio. Contornou a mesa, sentou na cadeira ao lado da Beatriz e segurou as mãos dela entre as dele. Beatriz ergueu os olhos, chocada com aquele gesto tão íntimo, tão diferente de tudo que ela conhecia dele. Viu algo no rosto do Ricardo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, preocupação genuína, não aquela profissional de chefe por funcionária. Era outra coisa. Ricardo disse que ele era um idiota, que passou 2 dias enlouquecendo de ciúmes, pensando que ela tinha alguém, quando ela estava lutando uma batalha que ele não fazia ideia. Disse que deveria ter percebido os sinais, deveria ter perguntado ao invés de presumir, deveria ter estado ali para ela ao invés de se perder nas próprias paranoias. Beatriz olhou para ele confusa. Ciúmes, ele tinha dito. Ciúmes. Ricardo percebeu o que acabou de admitir. Por um momento pensou em voltar atrás, inventar uma desculpa, recolocar a máscara de gelo. Mas depois olhou para Beatriz,
Olhou para aquela mulher que ele amava fazia 4 anos e meio, que enfrentava algo difícil sozinha e decidiu que era hora de parar de se esconder. Respirou fundo, disse as palavras guardadas dentro dele durante 4 anos e meio. Estava apaixonado por ela. Estava fazia muito tempo, talvez desde sempre, talvez desde o primeiro dia que ela entrou no escritório com aquele currículo perfeito e aqueles olhos que encaravam ele sem medo nenhum. Tentou ignorar, enterrar, se comportar como se não existisse, porque ele era o chefe e não queria colocar ela numa situação complicada. Cada manhã ficava esperando o momento que ela ia cruzar aquela porta com o café e o sorriso. Cada noite, quando ela ia embora, algo dentro dele apagava. Passou 4 anos e meio fingindo indiferença enquanto morria de desejo toda vez que via ela. Quando viu aquela marca no pescoço, quando pensou que tinha outro, algo dentro dele se estilhaçou. Beatriz escutava com os olhos se enchendo de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, era outra coisa. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Depois disse algo que Ricardo não esperava. Disse que sabia. Sempre soube, de alguma forma, que ele sentia algo por ela. Via nos olhos dele quando achava que ela não estava olhando. Sentia no jeito que a voz dele ficava mais suave quando estavam sozinhos. Percebia na tensão que sempre existiu entre eles, mas que nenhum dos dois teve coragem de encarar. Depois, disse a coisa que Ricardo sonhou em ouvir durante 4 anos e meio. Também estava apaixonada por ele. Estava fazia muito tempo, mas sempre achou que para ele ela era só uma funcionária. Um recurso. Alguém que fazia bem o trabalho e nada além. Se convenceu que o interesse dele era só profissional. Que o jeito dele olhar para ela era apenas de um chefe exigente. Que a tensão entre eles era só estresse de trabalho. Ricardo olhou para ela, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. 2 pessoas apaixonadas em segredo durante 4 anos e meio. Assustadas demais para falar. Convencidas demais de que o outro não correspondia. Perdidas demais nos próprios medos para ver a verdade sempre ali na cara deles. Perguntou por que ela nunca contou. Beatriz deu uma risada. Risada amarga e doce ao mesmo tempo. Devolveu a pergunta. Depois disse que não importava mais. O passado era passado. Já tinham desperdiçado tempo suficiente. O que contava era agora. Ricardo acariciou o rosto dela. Aquele rosto que quis tocar por tanto tempo. Perguntou sobre a doença. Como ela estava. O que ele podia fazer para ajudar. Beatriz disse que o prognóstico era bom. O tratamento estava funcionando. Em alguns meses ia estar recuperada. Mas esses meses iam ser difíceis. Consultas médicas, tratamentos, dias que ia se sentir cansada e fraca. Ricardo disse que ia estar ali. Cada dia, cada consulta, cada momento difícil. Não como chefe, como o homem que amava ela. Disse que ia entender se ela preferisse manter as coisas profissionais no trabalho. Ia respeitar qualquer limite que ela quisesse estabelecer. Mas fora daquele escritório, se ela quisesse, ele seria dela. Beatriz olhou para ele com aqueles olhos que ele amava fazia 4 anos e meio. Concordou com a cabeça. 6 meses depois daquela manhã que mudou tudo, Ricardo Almeida era um homem diferente. O tirano de gelo, o cara que fazia tremer conselhos administrativos inteiros, o empresário implacável que nunca demonstrava emoções, tinha sido substituído por alguém que os funcionários quase não reconheciam. Sorria, não com frequência, não para todo mundo, mas sorria. Tinha mais paciência nas reuniões, era mais gentil com a equipe, mais humano de modo geral. Alguns diziam que ele tinha amolecido com a idade, outros suspeitavam que tinha uma mulher por trás daquela mudança. Ninguém sabia a verdade completa. Para ele estava bom assim. O escritório do último andar continuava o mesmo, com as paredes de vidro e as vistas impressionantes de Lisboa. Mas a atmosfera era diferente, mais leve, mais calorosa. Como se o sol tivesse entrado naquele espaço dominado pelo gelo durante anos. Beatriz tinha completado o tratamento. Estava curada. Os meses de terapia foram difíceis, como previsto. Mas ela não enfrentou sozinha.
Ricardo esteve do lado dela em cada passo. Acompanhou nas consultas médicas, segurou a mão dela durante as injeções, levava ela para casa quando estava cansada demais para dirigir. No trabalho, mantiveram um comportamento profissional. Beatriz continuava assistente dele, ao menos oficialmente. Os dois queriam evitar fofocas e situações constrangedoras. No escritório eram Sr. Almeida e Senhorita Santos, corteses, mas distantes, como sempre foram. Ninguém desconfiava de nada. Aquela era a pequena vitória secreta dos dois. Mas fora do escritório tinham se tornado inseparáveis. Jantares românticos nos melhores restaurantes de Lisboa. Fins de semana no Alentejo entre Oliveiras e Aldeias Brancas. Noites tranquilas no apartamento dele, assistindo filmes e conversando até tarde. Viagens de improviso para o Porto num fim de semana qualquer. Caminhadas pelo Parque Eduardo VII no fim de tarde. Café da manhã preguiçoso nos domingos. Ricardo descobriu coisas sobre Beatriz que jamais imaginou. A paixão dela por cozinha, que fazia ela experimentar receitas complicadas nos fins de semana. O amor por romances policiais, que ela devorava num ritmo impressionante. A risada dela, a verdadeira, não aquela profissional usada no escritório. A livre e contagiante que enchia os ambientes. Beatriz descobriu coisas sobre Ricardo que ele escondia do mundo. A insegurança disfarçada por trás da fachada de confiança. O sentimento de solidão carregado desde sempre. Filho de pais ocupados demais para perceberem ele. O medo de não ser amado pelo que era, mas apenas pelo dinheiro e poder. Se abriram um para o outro devagar, com delicadeza, como duas flores desabrochando depois de um inverno longo. O que encontraram foi algo que nenhum dos dois teve antes. Amor verdadeiro baseado no conhecimento mútuo, na confiança, na certeza de serem vistos e aceitos pelo que realmente eram. Numa noite de junho, exatamente 6 meses depois daquela manhã com a marca no pescoço, Ricardo levou Beatriz para jantar num restaurante com terraço sobre a cidade. Lisboa brilhava embaixo, um mar de luzes se estendendo até o horizonte. O castelo de São Jorge, iluminado ao longe, majestoso e silencioso como sempre, testemunha de 1000 histórias de amor e 1000 segredos. Jantaram conversando sobre tudo e nada, rindo que nem dois jovens no primeiro encontro, esquecendo por algumas horas o peso das responsabilidades e dos papéis. Ricardo olhou para Beatriz à luz das velas e pensou em quão sortudo ele era. Quão perto tinha chegado de nunca ter ela. De perder ela sem jamais saber o que poderiam ter tido juntos. Depois da sobremesa, Ricardo se levantou da cadeira. Com um gesto que fez Beatriz prender a respiração, se ajoelhou na frente dela. Disse que 6 meses atrás, uma marca no pescoço dela tinha feito ele perder a cabeça. Aquele ciúme irracional tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Tinha obrigado ele a encarar os sentimentos, a falar a verdade. A parar de se esconder. Disse que não queria mais se esconder. Queria acordar do lado dela toda manhã, voltar para casa com ela toda noite, construir uma vida juntos. Tirou uma caixinha de veludo azul do bolso. Abriu, mostrando um anel com um diamante brilhando à luz das velas. Pediu ela em casamento. Beatriz olhou para aquele homem que tinha amado em segredo durante 4 anos e meio. Aquele homem que ela achou inatingível, gelado, distante. O homem que se revelou ser exatamente o oposto uma vez que as máscaras caíram. O homem que segurou a mão dela nos momentos mais difíceis da vida. Que amou ela quando se sentia fraca e doente. Que escolheu ela apesar de tudo. Disse que sim, com todo o coração, com toda a alma, com todo o amor mantido escondido durante 4 anos e meio. O restaurante explodiu em aplausos. Eles não ouviram nada. Estavam perdidos nos olhos um do outro naquele momento perfeito nascido de um mal-entendido, de ciúmes infundados, de uma marca no pescoço que não era o que parecia. 1 ano depois, se casaram numa cerimônia pequena em Sintra, cercados apenas pelos amigos mais próximos e família. Dia de sol perfeito. Jardins da Quinta da Regaleira perfumando o ar. Pássaros cantando nas árvores centenárias.
Beatriz estava linda no vestido branco. Ricardo não conseguia parar de olhar para ela. Quando o padre declarou eles marido e mulher, ele murmurou algo no ouvido dela que fez ela rir. Disse que tinha que agradecer àquela agulha que deixou a marca no pescoço dela. Sem aquela marca, ele ia continuar no escritório de vidro e aço, escondendo sentimentos, olhando para ela de longe, morrendo um pouco por dentro cada dia. Beatriz sorriu, beijou ele. Os convidados aplaudiam. Os sinos da pequena capela de Sintra repicavam em festa. Sabia que ele tinha razão. Às vezes precisa de algo inesperado para sacudir as vidas, para obrigar a encarar verdades que preferimos ignorar, para fazer entender que o tempo desperdiçado no medo é tempo que não volta. Naquela manhã de segunda, quando entrou no escritório do Ricardo com aquela marca no pescoço, não sabia que a vida estava prestes a mudar. Não sabia que uma pergunta nascida do ciúme ia abrir portas fechadas durante anos. Não sabia que o chefe, o homem de gelo temido por todos, escondia um coração batendo só por ela. Mas foi assim que aconteceu. Olhando para o homem que agora era marido dela, sentindo a mão dele na dela, pensando no futuro, esperando os dois, nos filhos que iam ter, na vida que iam construir, Beatriz entendeu que às vezes os momentos mais bonitos nascem dos mal-entendidos mais absurdos. O amor verdadeiro não precisa de caminhos perfeitos. Precisa apenas de duas pessoas corajosas, o suficiente para parar de se esconder.